Segunda-feira da terceira semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, na sexta-feira, de certa maneira equivocadamente, mas intencionalmente, quis celebrar São Sebastião, nosso padroeiro, porque na quinta havia avançado para o caminho da grande leitura patrística, como fazemos todas as quintas-feiras. Então, dediquei o programa de sexta, normalmente utilizado para falarmos e ouvirmos já pela primeira vez o Evangelho do domingo, ocupei-o com São Sebastião. Por isso, hoje, vamos iniciar a nossa escuta do Evangelho de São Lucas, Evangelho deste ano, capítulo 1, 1 a 4, capítulo 4, 14 a 21. Já que muitos empreenderam narrar os fatos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galiléia com a força do Espírito, e sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a visitar aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo essa passagem da Escritura que acabais de ouvir. Bem, assim começa o programa narrativo de São Lucas. Como São João, esse evangelho tem um prólogo interessante. Não tem a natureza, até porque os objetivos são diversos, do prólogo de São João, que nós ouvimos no dia de Natal, mas é um prólogo, isso é uma palavra anterior, uma palavra que, de certa maneira, esse é o seu objetivo, prepara o leitor, o ouvinte, para tudo aquilo que será narrado nos 23 capítulos próximos, já que São Lucas tem 24 capítulos. Pois bem, tudo que ouvemos está sintetizado nesses primeiros 4 versículos, em que Lucas diz várias coisas. Primeiro, ele está no conjunto de muitos que empreenderam narrar os fatos ocorridos. Aqui temos 2 notícias. Primeiro, que ele se situa, ou melhor, situa-se dentro da lista dos livros canônicos. Mas também podemos pensar aqui que ele faz referência aos apócrifos, aqueles livros, alguns piedosos, outros não, que não tiveram o aval da igreja, não foram considerados livros inspirados, como é a natureza dos livros canônicos.
Segundo, não se trata de uma narrativa mítica. São Lucas é grego, conheceu Hesíodo, o homem que reuniu, fez um compêndio da mitologia grega do seu tempo, mas ainda atribui o que se realizou entre nós, aquelas testemunhas oculares. Sua palavra surge, sua escrita surge de testemunhas oculares e ministros da palavra, aqueles que desde o início, uma palavra muito querida por São João em Narré. Então, não é um livro de segunda mão, o livro de São Lucas. Depois ele diz, mas eu resolvi. Então, o livro desse, nós vamos esse ano ouvir Jesus a partir desta resolução de São Lucas. Ali está o seu olhar, sua decisão, suas opções, suas escolhas. Mesmo que não pense que isso é subjetivismo, isso é subjetivo sim, mas não é subjetivismo, porque ele seguirá as regras do jogo antes dele e junto com ele, há dois outros evangelhos, com os quais se compara, chamados sinóticos, São Mateus e São Marcos. Por fim, ele diz a quem se dirige. Aliás, ele é muito... tem uma profunda... para escrever é preciso ter ética, para não ser uma escrita mentirosa. E ele diz, investiguei cuidadosamente desde as origens, e depois escreve a alguém chamado Teófilo. Bem, a discussão é longa, é uma pessoa particular, ou é um símbolo, bem, não interessa. É um amigo de Deus. Provavelmente um outro convertido de origem gentílica, helenista, pelo nome, né? Teófilo, amigo de Deus. Segundo, por fim, ele diz por que esse escrito? Para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Isto é a episteme do Evangelho. Bem, dito isso, com essa panorâmica do que estamos lendo, o livro com tanta acuidade, verdade e tradição entregue a um leitor, vamos então à primeira cena, vamos dizer, a ouverture, numa ópera, essa é a ouverture. Jesus na sinagoga de Nazaré. Mas é precedido de uma afirmação, porque Jesus está com a força do Espírito, ele que já sabemos pelos textos anteriores, ou melhor, perdão, sabemos pelos textos anteriores, exatamente 1 e 2, que ele é gerado no Espírito e que no deserto será guiado pelo Espírito para vencer o demônio. E no próprio batismo, o Espírito manifesta-se como pomba. Então, toda ação de Jesus é pneumática. Por isso, ele pode dar o Espírito. Tudo que assistiremos, e aqui estão os elementos que a palavra de Cristo realiza, são elementos da ação do Espírito, no tempo de Jesus e no fim dos tempos. Bem, chegamos a Nazaré, e aqui temos outro dado descrito pelo evangelista. Jesus é um homem piedoso. É um judeu piedoso. Lá está, segundo o seu costume. Ele não é alguém que aparece de vez em quando na sinagoga, ou como os políticos, de vez em quando aparecem na sua casa. Não. Ele é um costumeiro frequentador da sinagoga, assim como sabemos pelos evangelhos da infância, que ele frequentou o templo desde tenra idade, onde foi visto e reconhecido por Simeão e Ana, até o que nós chamamos então ele perdido no templo aos 12 anos, além da Páscoa, que indica que todos os anos ele com sua família cumpria os deveres pascais judaicos. Bem, todo sábado, sinagoga, já que o culto judaico todo girava em torno do sábado, o dia do descanso e da contemplação divina diante da criação, segundo o Gênesis. E o que ele tem nas mãos? Ele tem o livro do profeta Isaías. É muito importante, porque o que ouviremos agora muda tudo. E eu vou direto para o fim, antes de falar do resto. Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir.
Veja o programa do Evangelho de São Lucas. Tudo que veremos e ouviremos até o capítulo 19, de 4 a 19, que é praticamente no Evangelho de São Lucas, a sua vida pública diz respeito a esta ação maravilhosa, o cumprimento de tudo que foi profetizado na pessoa de Jesus de Nazaré. Portanto, não há mais nada a esperar. Ele é universal e onipotente, revelador, realizador de ancestrais promessas de Deus. Por isso, ele se auto-apresenta, usando a linguagem de Isaías. Ele pode atribuir a si próprio aquilo que a sinagoga ouve há tantos séculos. Esta escuta deixa de ser escuta do que virá para ser escuta do que está em andamento, em cumprimento. Bem, concluamos o nosso programa desta segunda-feira, lembrando sempre que nossos conteúdos, outros temas e artigos, enfim, aquilo que temos produzido é acessível através das nossas redes sociais. Então, procure lá no Instagram, padre.pedropaulo, no Facebook, Pedro Paulo, ou no YouTube, onde há vídeos interessantes, o Verbo e o Mundo de Hoje, ou simplesmente Padre Pedro Paulo. Espero por vocês. Agradecido, desejo a todos um bom dia.